Muito bem, boa noite. Nós estamos começando mais uma edição da nossa Escola Bíblica, ou Escola do Alicerce Bíblico, e eu convido você que está nos assistindo pelo YouTube ou pelos canais digitais, que você possa abrir o seu coração e aprender um pouquinho mais, que eu possa conseguir atingir e trazer para você entendimento sobre as coisas de Deus, utilizando-se da Bíblia como um guia e que a gente possa crescer no entendimento das coisas de Deus. Muito bem. Hoje é dia 9/3 e eu peço que você, se tiver alguma pergunta ou algum questionamento, você pode mandar esses questionamentos para mim e eventualmente nós podemos até abordá-los aqui. Muito bem. A existência de Deus, né, parte 2, que eu vou trazer aqui para vocês. Eu queria primeiro, antes de nós começarmos, lembrar o que nós conversamos a semana passada ou na parte 1, ok? Lembra que nós trouxemos informações para vocês a respeito da existência de Deus, dizendo para vocês que ela não é uma questão científica. Saber se Deus existe cientificamente, isso não é possível. Como eu disse para vocês na semana passada, eu sou físico, sou pastor, fiz mestrado em física nuclear. Então, alguma coisa de ciência eu posso falar. Deus não se explica fisicamente, né? Não existe uma explicação, porque a ciência trata basicamente de fatos. Fatos que estão dentro do que nós chamamos de universo físico, tá certo? Então não existe assim nenhum experimento que você consegue fazer e provar que aquilo é a existência de Deus. A questão toda é que a existência de Deus é uma questão puramente moral, né? Ou está no âmbito da crença. Então, nós precisamos acreditar, não é no âmbito da ciência. E foi isso que nós abordamos na semana passada. Eu tentei dar um panorama sobre a existência de Deus, olhando pelo lado físico da coisa, tá certo? Então, vai lá, assiste, e depois você assiste a continuação aqui comigo. Muito bem. Deus existe pela fé, por crença, né? Existem manifestações físicas que são, quando não explicadas, são atribuídas a Deus. Então a gente pode pegar, por exemplo, algumas ideias extra-bíblicas e tentar mostrar para vocês. Por exemplo, né, você não conhece um determinado fenômeno físico, né? Então, por não conhecer aquele fenômeno físico, você atribui aquilo a uma entidade espiritual. Eu vou dar alguns exemplos, né? Tem um fenômeno físico que o pessoal chama de fogo fátuo, né? O que é o fogo fátuo? Quando alguns animais se decompõem, eles acabam produzindo alguns gases à base de fosfato ou de fósforo. E alguns desses componentes desses gases acabam sofrendo uma reação química com o oxigênio, e é uma reação química exotérmica, ou seja, é uma reação física, ou melhor, química, que produz algum tipo de calor, né? E esse calor, às vezes, ele é tão intenso que ele pode se parecer com um brilho ou com uma labareda, uma pequena labareda. Esse fenômeno é chamado de fogo fátuo. Alguns cientistas acreditam que isso é puramente químico, e é. Só que antigamente, quando não se tinha conhecimento deste fenômeno, então as pessoas atribuíam aquilo como um fenômeno espiritual, né? Então aconteceu aquele fenômeno e pronto. A gente pode achar que aquilo é um espírito, um fantasma, alguma coisa assim, né? Existe um outro fenômeno também chamado fogo de Santelmo,
né? Esse fogo de Santo Elmo, e tem um outro também chamado efeito corona, tá? O fogo de Santo Elmo, ele acontece quando você tem uma saturação de cargas elétricas em algum lugar, né? Isso acontece muito em aviões, por exemplo, o cara está viajando a uma determinada altitude, a umidade do ar é baixa e o avião está tendo muita colisão com as moléculas do ar, e aí acaba acontecendo de ter algumas faíscas no retrovisor, no para-brisa do avião, naquele vidro lá que protege os pilotos, e aquilo começa a ter algumas faíscas ali. A impressão que dá é que o avião vai explodir, ou que vai acontecer um fenômeno ali perigoso, mas não é. Isso aí é um tal de fogo de Santo Elmo, que nada mais é do que descargas elétricas, né? Então, essas descargas elétricas, elas acontecem em outros lugares, tá? Em outras situações. Eu estou dando o exemplo do avião aqui porque é mais fácil de você conhecer, né? De você entender. Então, esses fenômenos são atribuídos ignorantemente, no sentido bom da palavra, no sentido de não saber, não no sentido pejorativo, né? A um fenômeno espiritual, né? Isso realmente acontece, né? Então as pessoas no passado, por exemplo, pega lá o índio, por que o índio acredita nas forças da natureza, acredita em Deus? Então um outro povo qualquer que teve uma experiência qualquer lá que deu a entender de ser sobrenatural, atribuiu aquilo a Deus. Eu não estou querendo aqui ser puramente materialista no sentido da palavra, né? Eu estou dizendo que muitas crenças, elas acontecem ou aconteceram em função de fenômenos físicos não explicáveis. E atribui-se isso à existência de um poder maior, né? Então, algumas religiões, elas têm uma visão tão distorcida, né, que não vale a pena nem discutir. Não vale a pena discutir. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes filosóficas para a gente discutir um pouquinho. E depois eu vou falar um pouco sobre a visão cristã, né, da existência de Deus. Muito bem. A ideia da existência de Deus, para o cristão, ela tem que passar exclusivamente pelo filtro da Bíblia, né? Ela tem que ser bíblica, porque a nossa fé se baseia na experiência bíblica da existência de Deus, ok? Então, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque a visão bíblica ela é uma visão muito bem definida. Nós precisamos tomar cuidado por causa do nosso desconhecimento ou da nossa ignorância no bom sentido, de não conhecermos determinadas coisas na Bíblia e atribuirmos aquilo a Deus, né? Precisamos tomar um certo cuidado. Esse é o papel do pastor da igreja. O que o pastor da igreja faz? Ele tem que trazer conhecimento, entendimento das coisas que estão na Bíblia, para que você direcione a sua fé de maneira correta, né, em direção a Cristo e a Deus. Então nós precisamos tomar um certo cuidado com isso, tá? Quando eu for falar sobre o cristianismo daqui a pouquinho, eu pretendo trazer entendimento nessa área, para que a gente não seja pego de surpresa. E olha, eu poderia falar horas e horas aqui sobre isso. Eu vou tentar reduzir aqui em coisa de 40 minutos, para que você possa entender. Tá bom? Muito bem. Existem algumas crenças que levam, ou que nos levam, ou levam as pessoas ao entendimento errado sobre Deus. Sobre o filtro bíblico sobre Deus. Então toma cuidado, eu quero trazer entendimento para você nisso daí. Eu separei 5 crenças ou 5 linhas filosóficas para que a gente possa aqui discutir. Uma delas é o agnosticismo. A palavra agnosticismo significa negação das coisas divinas ou
das coisas possivelmente divinas. Um sujeito agnóstico é uma pessoa que não crê, não é um ateu, é uma pessoa que não crê que Deus possa fazer alguma coisa, tá ok? É a capacidade humana, que nega a capacidade humana em conhecer a Deus. Esse é o agnóstico. Ou seja, nós não temos capacidade de entender, de conhecer a Deus. Como Deus é infinito, Deus é um ser extremamente grande ou infinito, e a nossa mente é uma mente pequena, uma mente finita. Então nós não temos a capacidade de conhecer a Deus. Isso é o que diz o gnosticismo ou o agnosticismo. Tá? Tudo bem? Precisamos tomar cuidado para não sermos levados a esse pensamento. Esse pensamento é um pensamento anticristão. Tá? Já estou te avisando. É um pensamento totalmente anticristão. Sim, a nossa mente é limitada. Né? Sim, nós temos dificuldades para entender as coisas de Deus. Mas nunca se esqueça que Jesus Cristo revelou o Pai. Ou seja, Jesus Cristo trouxe à luz o entendimento de quem é o nosso Pai. Nunca se esqueça disso. Está lá em João capítulo 1, verso 18. Tá? Jesus revelou. Lembra lá em João 14 que ele fala assim, Filipe chega para Jesus e fala assim, Filipe, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tem me conhecido. Ou seja, é possível entender a Deus? Sim. É possível conhecer a Deus? Sim, através da obra de Cristo. Então toma cuidado em achar que Deus é impossível de ser conhecido. Não, não é. Deus é infinito? Sim. Mas é possível conhecer a Deus? Através da obra de Cristo nós conhecemos a Deus. Ok? Então essa é a linha filosófica que nós chamamos de agnosticismo. O politeísmo é uma outra linha filosófica. O politeísmo é um problema. É um problema. Por quê? Poli, em grego, significa muitos. Ou seja, politeísmo é a crença em vários deuses. Essa linha filosófica, ela aconteceu em diversos lugares. Você pega lá no Egito, lá que eles tinham o deus Ra, o deus... eu não me lembro agora dos nomes dos deuses, mas tem um monte de deus, lá tem um panteão. Né? O panteão é como se fosse assim uma prateleira com cada busto um deus diferente. A gente chama isso de panteão. Panteão dos deuses, né? Então tinha lá o deus Sol, o deus Lua, o deus não sei o quê, e assim por diante. Né? Então isso daí é chamado de politeísmo, é o culto a muitos deuses. E isso aconteceu no Egito, aconteceu na Grécia, né? Aconteceu em Roma, isso aconteceu em Roma, e acontece até hoje. Por exemplo, se você vai em algumas religiões de matriz afro, cada entidade ali tem um poder divino, ou seja, é um Deus. Ok? Eu sinto ter que falar isso, mas, por exemplo, a própria Igreja Católica ela é uma igreja politeísta. Por quê? Porque ela acredita que Deus tem mãe, que Maria é a mãe de Deus. Ou seja, existem entidades dentro da Igreja Católica que fazem divindades, fazem coisas divinas. Haja visto quando o sujeito ora para um santo, fazer uma intercessão junto a Deus. Né? Ou seja, o santo ele vai promover uma cura, por exemplo, ou ele vai fazer algo tremendo. Então isso daí não deixa de ser um politeísmo. Tá ok? Então é a crença em vários deuses. Né? Existe também o panteísmo. O que vem a ser o panteísmo? Antes de eu falar do panteísmo, a gente tem que tomar cuidado para que dentro das igrejas católicas não surja o politeísmo. Por quê? Mais ou menos assim. O sujeito está lá na igreja lá, e ele é um homem de bastante fé.
Ele tem bastante fé, é uma pessoa de muita oração, é uma pessoa que ora, quando ora faz um milagre, acontece um milagre, curas acontecem, percebe? Coisas fantásticas acontecem, pronto, aquele sujeito vira um Deus dentro da igreja. Ele é tão reverenciado, ele é tão amado, ele é tão incrível que a própria, vamos dizer assim, os próprios integrantes ali acabam elevando ele à condição de Deus. Percebe? Ao passo que a visão correta é, sim, aquela pessoa tem muita fé, amém, glória a Jesus, porque Deus usa aquele sujeito para operar milagres e fazer coisas. O mérito não é dele, é de Deus, é de Cristo. Percebe? Então a gente precisa tomar um certo cuidado porque existe essa confusão. Eu já vi isso acontecer. O sujeito é tão magnânimo, tão maravilhoso, que ele acaba sendo elevado à condição de Deus. Olha, vamos orar, vamos pedir para aquele irmão, porque quando ele ora as coisas, vamos pedir para aquele pastor, porque aquele pastor faz tal coisa. Não, irmãos, tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Senão a gente acaba reverenciando a criatura e não o Criador. Tá? Um terceiro fulano aqui, uma terceira linha filosófica é o panteísmo. Né? O que é o panteísmo? Hoje está na moda o panteísmo. Ou seja, a palavra pan significa tudo. Ou seja, panteísmo é Deus é tudo. Então, quem é Deus? Deus é o universo. Deus, onde está Deus? Deus está na pedra, está na árvore, está na terra. Lembra? Já ouviram falar da mãe terra, ou a Gaia, que eles chamam de Gaia? Né? É o pensamento em que identifica Deus como sendo o próprio universo. Entendeu? Lembra que tinha lá algumas religiões célticas que cultuavam a terra, o fogo, a água e o ar. Earth, Wind and Fire, né? Tá certo? Então precisa tomar um certo cuidado. Então, o panteísmo confunde Deus com a natureza. Outro dia eu vi um sujeito falando assim, olha, o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Isso é panteísmo. Tudo é Deus. Eu sou Deus, você é Deus, a pedra é Deus, a árvore é Deus, o mar é Deus, tudo é Deus. Isso é panteísmo. Tá certo? Mas nós não cremos assim. Nós não acreditamos que seja isso. Né? Então, toma cuidado com isso. Existe também um tal de materialismo. Materialismo. Cuidado, gente, isso é uma linha filosófica. Tá? O que é o materialismo? O materialismo é uma linha filosófica que não faz distinção entre mente e matéria. Ou seja, o que você pensa, o que você imagina, tudo isso é uma excreção ou uma emanação das suas células que estão no seu cérebro. Ou seja, não existe alma, não existe espírito. Você é apenas uma máquina. Né? Ou seja, toda manifestação da vida, na realidade, é uma manifestação da matéria. Veja, essas linhas de raciocínio, elas têm a sua lógica. Existe uma lógica aí, tá? Mas toma cuidado que isso aí é distorção. Então, o corpo humano ou o homem nada mais é do que uma máquina. É uma máquina que se alimenta, transforma o alimento em energia através da deglutição dos processos gastrointestinais. O sangue absorve aquele monte de nutrientes. Aí o sangue acaba levando esses nutrientes para as células. As células vão lá e transformam aquelas proteínas vão sendo armazenadas, vai transformando vamos dizer assim, aquelas proteínas e aqueles ácidos, aquelas moléculas, vai se transformando em energia e vai dando a força, a vida e tudo que você tem aí dentro de você.
Percebe? Então, isso é um materialismo. Cuidado, tá, gente? Não vai pensar que aquele sujeito é materialista, né? Ou só pensa em dinheiro. Não, não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando de uma linha filosófica e religiosa, tá? Chega a ser até uma religião. Existe aqui o último que eu estou falando para vocês. Existem outras, tá? Mas eu só separei esses daqui que eu achei mais interessantes, que é o tal do deísmo. Cuidado com o deísmo. O deísmo é um problema para a gente. Assim como o panteísmo e o politeísmo também é um problema. O materialismo nem tanto, a gente nem se contamina muito com o materialismo, né? Mas o deísmo é o seguinte, o deísmo assume que Deus existe somente até a criação. Quando Deus, num susto, num momento da sua grandeza, foi lá e criou todas as coisas. Né? E a partir desse momento, Deus deixou o universo à sua própria sorte. E ele fica sendo regido pelas leis naturais. E Deus não interfere. Ele não faz mais nada. Ele gastou tanta energia divina criando o universo que ele está descansando até hoje, vai descansar pela eternidade, não vai fazer mais nada. Essa é a ideia do tal do deísmo. Deus criou, largou lá, foi embora e está lá o universo até hoje. Tá? Acontecendo. As coisas estão acontecendo. Tá certo? Toma cuidado com essa visão. Tá? Toma muito cuidado, porque essa visão ela é perigosa. Tá? Ela é perigosa. Por quê? Porque um sujeito ele pode tentar te convencer de que como o mundo é tão cruel, ele é tão podre, tem tanta miséria, tem tanta desgraça, tem tanta coisa ruim, que Deus não pode estar nesse negócio. Deus deve ter ido embora. Tá vendo? Uma visão deísta da coisa. Tá certo? Esse pessimismo em olhar a humanidade, olhar o homem, numa situação tão desgraçada, é uma visão deísta. Toma cuidado com isso. Tudo bem até aqui, né? Acho que está tranquilo. Ó, eu falei de agnosticismo, politeísmo, panteísmo, materialismo e deísmo. 5 itens aqui. E agora vamos para a parte mais interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Eu vou abrir aqui e vou compartilhar a tela com você, tá? Então, só um segundinho para eu me acertar aqui. E vou aqui fazer assim e vou compartilhar. Pronto. Agora você está vendo aqui Tiago, capítulo 4. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra para ficar mais fácil quem estiver usando o celular. Então, 4, do verso 6 em diante até o 10. Ele diz assim, antes, ele dá maior graça, isso é Deus. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentei e chorei. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Bom, o que eu quis trazer aqui para você com esse texto? Né? Eu quis trazer para você com esse texto que Deus é um sujeito, eu estou dizendo sujeito no sentido do elemento literário. Né? Deus é o sujeito que dentro da sua criação, dentro de toda a sua criação, de tudo que ele fez, Deus ele está atento a quem é você
e o que você faz e o que você é. Para o cristão, a existência de Deus, ela tem que passar por essas considerações. E eu vou dizer quais são. Primeiro, nós precisamos estar sensíveis à grandeza do seu poder. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Ele é muito grande. E nós precisamos estar sensíveis. É isso que ele está falando aqui para a gente. Ele está falando, olha, sensibilize-se, porque Deus, ele quer se chegar perto de você. Sensibilize-se. Preste atenção. Olha o que você é. Você precisa olhar para a sua natureza e ver que a sua natureza, ela é ruim, ela não é boa. A gente não pode achar que o ser humano é uma coisa boa. Não, ó, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? O ser humano envelhece. Ele nasce, ele envelhece, ele morre. Ele vira pó, volta, vai lá para o cemitério, vira pó, apodrece. Segundo, o ser humano, ele tem a capacidade de inventar coisas ruins. Se for para proveito próprio e for necessário inventar algo ruim para os outros, mas para mim é bom, eu vou fazer. Isso está na natureza humana. O homem, lá se você for ver, por exemplo, uma criança, a gente costuma dizer, eu sou professor, né, e eu estou sempre nesse meio pedagógico, a gente costuma dizer que a criança ela é cruel. Existe uma crueldade muito forte na criança. Você pega uma criança de 2 anos, ela é egocêntrica. É tudo dela, é tudo para ela. Ela, a mãe, por exemplo, é uma extensão do corpo dela. Então, existe uma perversidade natural. É da natureza, não é uma coisa aprendida. A gente aprende com a família, com os pais, com a mãe, com o pai, a gente aprende a moral cristã nesse momento. Percebe? E aí, ao aprender, você acaba se tornando uma pessoa relativamente melhor, né? Tá certo? Não totalmente boa. Então, nós precisamos entender que a nossa natureza é ruim. Quando a gente entende isso, e quando a gente fica sensível à grandeza de Deus, aí nós começamos a entender que Deus existe. É a partir desse ponto que a gente começa a ver que Deus existe. Por quê? Porque você dá liberdade para que ele atue em você. Percebe? O sujeito que se acha bom, magnânimo, maravilhoso, bonito, Deus não precisa fazer nada. Se o cara tem saúde, está bem, tem dinheiro, etc. Para que Deus vai mexer? Ele não vai mexer com isso. Para quê? O cara se sente bom mesmo, deixa ele viver a vida dele. Percebe? Mas quando a gente se humilha e toma consciência da maldade em que nós somos criados, quando a gente se humilha e descobre que Deus pode mudar o nosso coração, você começa a entender a existência de Deus. O cristão ele precisa estar atento à impossibilidade de termos a essência modificada por atitude própria. Então você precisa entender que você não consegue se mudar de atitude. Percebe? A gente sempre quer melhorar, mas em algum momento a gente volta para trás. A gente pratica o mal. Percebe? O sujeito quer fazer o bem. Ele quer melhorar, ele quer crescer, ele quer moralmente ser uma boa pessoa. Mas em algum momento ele pratica o mal. Ele retorna. Percebe? Ou seja, quando isso acontece, significa que a sua essência permanece a mesma. Você tem consciência, mas a essência permanece ruim. Então, quando eu tomo consciência disso, de que eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir
mudar a minha essência, pelo meu esforço, eu começo a entender a existência de Deus. E mais, isso vai crescendo. Quando você está convencido de que a obra de Cristo, que você acaba de conhecer, ela é a única que pode fazer diferença na sua vida pessoal. Você pode até não conhecer bem a Deus, mas você vai lá, olha a obra de Cristo e vê que Cristo fez uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa, perdoou o homem, tirou o homem do pecado, deu o Espírito Santo para o homem. Você fala assim, nossa, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero, porque existe um Deus. Se Cristo fez tudo o que ele fez, Deus existe e Deus é bom. Quando isso acontece, você começa a entender a existência de Deus. Percebe? Aí você olha mais ainda a obra de Cristo, mais ainda, mais profundamente. Aí você vê que Cristo é a fonte de todo o amor. Né? Aí você fala, eu quero esse amor de Cristo na minha vida. Eu quero. Eu vou procurar esse amor dentro de mim. Vou procurar, ver se eu encontro. Percebe? Aí você não encontra. Aí você fala assim, mas eu quero o amor de Cristo. Eu quero que esse amor venha até mim. Pronto, você está começando a desenvolver a existência de Deus. Percebe? E mais, quando você olha para a sua pequenez, se é que eu posso usar esse termo, fica até meio estranho, né? Mas quando você olha para você e vê o quão pequeno você é, o quão insignificante você é, e que a morte pode te levar em breve, em algum momento, você pode ser morto, ou por uma doença, ou por um acidente, ou por qualquer motivo. A qualquer instante você pode morrer. Aí você fala assim, puxa vida, mas o que vai acontecer depois que eu morrer? Como é que será essas coisas depois que eu morrer? Percebe? Quando você começar a entender isso, que você precisa de Cristo para atravessar esse momento, você está crendo em Cristo. E a existência de Deus passa a fazer sentido para você. Percebe? A morte, ela está reservada... perdão, falei errado. O pós-morte está reservado para aqueles que amam a Cristo. Então, existe uma promessa. Cristo nos dá essa promessa. Ele chama isso de vida eterna. Então, no dia que você morrer, né, quando chegar o seu momento, o Senhor Jesus vai ressuscitar você, da mesma maneira que ele ressuscitou. E assim você vai partir para a vida eterna, com ele para sempre. Percebe? A existência de Deus, ela tem que passar por esses detalhes. A ciência não pode, a ciência não explica isso. Tenta equacionar matematicamente a obra de Cristo na cruz. Aquilo que aconteceu com Cristo. Não dá, não tem matemática. E olha, eu vou dizer para você, eu já arrisquei a dizer isso uma vez, Jesus foi o sujeito mais engenhoso que existiu na face da terra. Existe uma lógica tão perfeita na obra de Cristo que nenhum matemático na face da terra conseguiria equacionar essa lógica. Ela é extremamente simples e extremamente eficaz. Ela tem uma eficiência de 100%. E ela tem uma simplicidade enorme. Percebe? Por isso que Jesus é um sujeito inteligentíssimo, engenhosíssimo. Toda honra e toda glória a esse sujeito. Não tem outra explicação. O homem tem que entender que o seu destino é a morte. Existe um fim. E esse fim acontecerá. De alguma maneira, você vai morrer. Você pode morrer
de duas maneiras, crendo ou não crendo. Percebe? Eu diria que é muito mais vantagem você morrer crendo do que você morrer não crendo. Eu entendo que a vida que eu tenho hoje, aqui, respirando, essa que sai o arzinho aqui do meu nariz, a comida que eu como, isso que eu vivo aqui hoje tem fim, vai acabar. E existe uma futilidade muito grande nesse raciocínio. É fútil. Percebe? Olha, já que eu vou morrer mesmo, já que tudo vai acabar, eu vou gastar toda a minha energia tendo prazeres, tendo alegrias, vivendo no limite o máximo possível. Essa é a futilidade humana. Então, eu vou beber, eu vou ter prazer, eu vou gastar todo o dinheiro que eu puder. Por quê? Porque é fútil. Isso tudo vai acabar. Chega um determinado momento, acaba. Mas nós, cristãos, entendemos que o pós-vida, ele existe. E nós queremos participar do pós-vida. Percebe? Mas não é o mais importante. O que é mais importante para nós? É ter a nossa personalidade modificada pela obra de Cristo. Então, queridos, basicamente é isso que eu tenho para falar sobre a existência de Deus. Para saber se Deus existe mesmo, você precisa ser muito humilde. Você precisa se considerar muito pequeno. Percebe? É necessário, porque o sujeito que é altivo, o sujeito que é arrogante, o sujeito que sabe todas as coisas, que entende de tudo, nesse coração não cabe o entendimento sobre as coisas de Deus. Então, se você quer realmente conhecer a Deus, entender quem é Deus, coloque-se numa posição pequena, humilde. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a vós. Tá ok? Ele vai chegar até você. Você precisa dar o primeiro passo. E uma das coisas que a gente quer com essa escola do alicerce bíblico é justamente alinhar você ao entendimento correto da Bíblia. Porque nós temos uma tradição, um entendimento das coisas sobre Deus que está muito, extremamente permeado ou contaminado com ideias, né? Com ideias católicas, espíritas. Nós precisamos entender que cristianismo não é catolicismo, cristianismo não é espiritismo, cristianismo não é panteísmo ou politeísmo, cristianismo não é deísmo, percebe? Cristianismo precisa ser entendido para que você creia corretamente. Então, a obrigação minha é levar esse entendimento até você. Abrir o jogo de verdade para que você creia corretamente, não pela metade. Eu tenho que acreditar que você tem capacidade de entender. Não simplesmente achar que você é um sujeito tão medíocre, tão ignorante e que não tem a capacidade de entender. Não. Tem até uma história interessante, né? Quando eu me casei com a minha esposa, Rosana, nós tínhamos uma empregada, a Dona Maria. A Dona Maria era uma senhora muito, muito simples. Eu acho que até o pastor Valdo conheceu a Dona Maria. Então, essa mulher, ela era uma mulher muito crente, mas não sabia ler uma vírgula. Não sabia o que estava escrito na Bíblia, porque não conseguia ler, não sabia ler. Era analfabeta. E essa mulher, ela foi tão inspirada por Deus aqui na minha casa. Ela vinha aqui e ela falava cada coisa, irmãos, que só podia ser de Deus. Não podia ser de outra pessoa. Não era do raciocínio dela, era Deus operando.
Então, Deus pouco se dá pelo tanto de que você entende. Se você é uma pessoa extremamente inteligente ou se você é uma extremamente burra, desculpa falar esse termo, ou se você é uma pessoa extremamente ignorante, não importa, basta que haja no teu coração humildade e se achegar a Deus e falar: Deus, eu quero aprender de ti. Eu quero. Amém? É isso aí que eu tinha para falar. Eu vou parar a gravação aqui e vou abrir para perguntas. Só um instantinho.